último dia de consagração de 28 dias. Quem se consagrou ao Senhor 28 dias aí? Hoje é o dia de nós entregarmos o nosso jejum. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Mas eu quero reforçar aqui 2 recados. Nós estamos aí em mudanças. E o Senhor nos deu um novo espaço. O Senhor nos deu um novo endereço. E essa consagração de 28 dias foi primeiro para Deus fazer uma grande mudança nos nossos corações. A mudança que Deus tem para nós, em primeiro lugar, não é geográfica, não é uma mudança de endereço, não adianta nada mudar de casa, mas não mudar o coração. Então esses 28 dias de jejum e consagração, foi para que Deus começasse uma mudança poderosa dentro de nós, para que nós pudéssemos depois mudar de endereço. E aí já tem novidade chegando. Dia 15 agora é o nosso culto de voluntários, às 17 horas, e vai acontecer lá no novo espaço. Nós vamos honrar a vida dos nossos voluntários. Então você que é voluntário, cadê os voluntários? Faz barulho aí, voluntário, dá um glória aí, voluntário. Você que tem nos ajudado a abençoar essa casa, nós vamos ter o privilégio de ter o primeiro culto oficial, só para quem é voluntário. Vista a sua camisa e vamos lá para o novo espaço, sábado agora às 17 horas. E também está chegando o nosso Conviva Day, e eu já quero preparar o seu coração, vai ser no novo espaço também. Nós estamos esperando 1000 pessoas para o Conviva Day no domingo de manhã. Então nós estamos pedindo a sua colaboração, a sua paciência, que nós estamos mudando ainda para esse endereço, muita coisa para fazer. Então chega cedo, chega lá, siga lá as coordenadas dos nossos voluntários para estacionar o seu carro, para levar o seu kit churrasco, vai, passe o protetor, porque não tem tenda para todo mundo, que é muita gente, então algumas pessoas vão ter que ficar no sol mesmo, mas vidas serão batizadas, e nós vamos fazer a grande festa, que é a nossa festa de batismo, nosso Conviva Day. Então já vai preparado para que Deus vai fazer nesse dia do nosso Conviva Day. E agora, nesse último dia de consagração, nós estamos nessa série pedindo uma mudança interna no nosso coração, mas nesse último dia, eu quero convidar você, para juntos nós intercedermos agora, por uma mudança geográfica. Nós falarmos agora e orarmos agora por uma mudança de endereço. Então eu quero convidar você, fica de pé, por favor. Nós vamos interceder nesse momento por o nosso novo espaço, o espaço que está em construção ainda, e nós cremos que logo logo nós vamos inaugurar esse novo espaço para a glória de Deus, e você faz parte dessa história, você faz parte daquilo que Deus está fazendo, da promessa de Deus. Nós estamos vivendo as promessas de Deus, e se Deus quiser, logo logo nós estaremos também mudando de endereço, depois de passar por mudanças que o Senhor está fazendo no nosso coração. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, e com muito fervor no seu coração, levante um clamor agora, por provisão, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, intervir em toda a situação, lá no novo espaço, nos voluntários que estão lá trabalhando, nos prestadores de serviço, na documentação, na burocracia de documentos que precisam andar e acontecer. Nós como igreja agora, no último dia de consagração, nós vamos clamar ao Senhor, por uma mudança agora de endereço, para que o Senhor possa abrir as portas, e logo estaremos lá inaugurando esse novo espaço. Vamos, igreja Conviva, levante a sua voz agora em nome de Jesus. Comece a orar, interceder no seu lugar, comece a declarar, comece a profetizar sobre o nosso novo espaço, sobre esse novo endereço. Isso, levante a sua voz, aumente a sua voz, aumente a sua voz. Senhor Deus nosso Pai, nós oramos agora, intercedemos por uma mudança agora geográfica. Nós oramos agora, Senhor, e declaramos sobre a promessa que o Senhor nos fez, que o Senhor tem um novo endereço, que o Senhor tem uma nova casa. E nós oramos agora, Senhor, por esse lugar que está sendo preparado, que está em construção, ali na Avenida João Pessoa, número 1611, Pai, aqui na cidade de Nova Odessa. O lugar que o Senhor preparou para nós, essa casa, Senhor, onde haverá testemunhos de pessoas sendo alcançadas, a glória de Deus vai inundar aquele lugar, ó Pai. Nós oramos e intercedemos agora, Senhor,
para que a obra possa continuar avançando. E logo nós viveremos uma mudança de endereço em nome de Jesus. O Senhor sabe o dia, o Senhor tem no seu calendário, na sua agenda, o dia que nós pisaremos na terra prometida, no lugar que o Senhor prometeu para nós. E agora nós intercedemos e declaramos provisão do alto, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos agora contra a tentativa do diabo, do nosso inimigo, de tentar, Senhor, atrasar, de tentar, Senhor, com a sua artimanha, atrapalhar. Nós oramos agora, intercedemos, para que seja desfeito agora, em nome de Jesus, toda tentativa do inimigo, atrapalhando, Senhor, ali na nova construção, no novo espaço, em nome de Jesus. Nós declaramos que esse novo espaço, esse novo lugar, vai marcar nossas vidas, vai marcar nossa história. Nós declaramos que essa mudança vai acontecer para a tua honra e a tua glória, e vai marcar a cidade de Nova Odessa, vai marcar, Senhor, a região metropolitana de Campinas, em nome de Jesus. E o Senhor já está fazendo grandes coisas, grandes milagres, e nós profetizamos uma mudança de endereço, uma mudança geográfica agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, se você crê nas promessas, nas mudanças que o Senhor tem para nós também de endereço. Glória a Deus e aleluia. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que logo nós vamos inaugurar aquele espaço. E como eu falei de manhã, falo agora à noite, não é uma promessa, mas é o nosso planejamento. Nós estamos planejando, no mês de maio, nós fazemos a nossa inauguração. Para ser mais específico, o Senhor colocou no nosso coração dia 1º de maio de 2025. É uma data profética. Não é só porque é feriado, o dia do trabalhador, mas é porque no dia 1º de maio de 2022, a irmã Silvana, poderosamente usada por Deus, o Espírito Santo inundou o seu coração, e ela nos deu uma palavra, ela trouxe uma revelação da parte de Deus. E eu lembro certinho ela falando, a irmã Silvana, que já está com o Senhor a recolheu durante esse tempo, mas foi uma profeta de Deus, aonde ela veio no altar aqui da igreja, e ela disse: mudanças são necessárias, meus filhos. E é por isso que nós estamos nesse tempo de mudanças. E tudo que nós estamos vivendo nessa estação, o que a igreja Convívio está vivendo nessa estação, foi profetizado por ela. Deus usou a vida dela e está acontecendo. E agora falta só a mudança de endereço. E aí o Senhor então colocou no nosso coração essa data. 3 anos depois, nós vamos pisar e vamos tomar posse de algo que foi profetizado há 3 anos atrás, no dia 1º de maio de 2025. Você crê nisso? Eu também creio. Eu creio que nós estaremos lá numa quinta-feira, inaugurando o nosso novo espaço. Então esteja orando por isso, clame ao Senhor por isso, para que o Senhor possa nos ajudar, colocar a sua mão. Tem tanta burocracia, tanto documento, tanta coisa para acontecer, que precisa destravar, e nós colocamos essa data diante do Senhor. Se tudo der certo, dia 1º de maio de 2025, nós estaremos inaugurando um novo espaço da Igreja Conviva. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos nessa série, falando sobre mudanças. É por isso que nós escolhemos ali o povo de Israel, para falar sobre mudanças, aonde Deus faz tantas mudanças ali no povo de Israel. Uma mudança não apenas geográfica, ali do Egito, no deserto, pisando na terra prometida, mas também uma mudança no coração. E eu gostaria, nesse último episódio da nossa série de mudanças, eu gostaria de falar algo poderoso da parte de Deus para nós nessa noite. E o título desse último episódio, para a gente entregar a nossa consagração, receber essa palavra e viver as mudanças que Deus tem para nós, é o último episódio, mas as mudanças não param, amém, queridos? Deus vai continuar mudando, transformando nosso coração, e nós vamos continuar vivendo. Apenas a série vai terminar, mas nós vamos continuar vivendo as mudanças de Deus. E o título da nossa mensagem essa noite: aquele que não muda. Repita isso comigo: aquele que não muda. E como o texto base
Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 1. Deuteronômio 8, versículo de número 1. O Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Nesse último dia de consagração, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado, igreja conviva, diz o Senhor através da tua palavra. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Igreja conviva, lembrem-se, versículo 2, de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas, repita comigo, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4, olha o que Deus fez com aquele povo de Israel. As roupas de vocês não se gastaram. Durante 40 anos no deserto, a roupa daquele povo não se desgastou. Deus sustentou, Deus proveu até a roupa deles, um Deus de detalhes. E ele continua dizendo: os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Igreja conviva, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Versículo 9, recebe em nome de Jesus, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, diz o Senhor. Terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Igreja conviva, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações, num tempo de mudanças, num tempo onde nós estamos vivendo as promessas de Deus. O Senhor vem nos lembrar como lembrou o povo do Egito, que saiu do Egito, estava no deserto depois de 40 anos. O Senhor estava dizendo: vocês estão indo para a terra prometida, uma terra que eu preparei para vocês, uma terra que eu estou dando a vocês, um lugar que eu estou dando a vocês para viver a promessa de Deus. E aí o Senhor fala: não se esqueçam. Sabe por quê, queridos? É muito fácil, quando nós começamos a viver as promessas de Deus e a usufruir da terra prometida que o Senhor tem para nós,
É muito fácil nós nos esquecermos da onde nós viemos, da onde Deus nos tirou. E essa tem sido a minha oração. Tem dias que eu vou lá para o novo espaço, e aí eu vou lá, eu apago lá a luz do templo, para ninguém me ver lá. E eu fico lá sozinho. E eu começo a olhar para tudo aquilo, e o meu coração se quebranta, em ver as promessas do Senhor acontecendo, se cumprindo as promessas de Deus. E eu começo a chorar ali, eu falei: Senhor, isso só pode ser obra das suas mãos. Isso não tem a ver com um homem, não tem a ver com um pastor, não tem a ver com uma placa de igreja, não tem a ver com uma denominação. Isso só tem a ver com Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus. E aí meu coração se quebranta em ver o que Deus está fazendo. E eu começo a ver o que Deus está fazendo na Igreja Conviva. Queridos, por domingo já estão passando aqui mais de 1.100 pessoas aos domingos. E Deus está fazendo tanta coisa. Eu começo a lembrar da história. Eu começo a lembrar que com a graça de Deus, o Senhor nos chamou para voltar para o Brasil, porque Ele disse para nós que Ele faria algo grandioso em Nova Odessa, que Ele tinha planos e promessas para nós, aqui em Nova Odessa. E aí eu me lembro que quando nós voltamos, nós chegamos aqui, a Igreja Conviva, com a graça de Deus, tinha 180 membros. Os nossos cultos tinha aproximadamente isso, 180 pessoas. E hoje, tantas vidas estão chegando, tantas vidas foram alcançadas. Estamos cumprindo o ID, estamos batizando as pessoas, estamos fazendo discípulos, vidas estão sendo alcançadas. E hoje, para a glória de Deus, se nós não formos a maior, nós somos uma das maiores igrejas de Nova Odessa. E aí eu me lembro um dia que um pastor disse assim: igreja em Nova Odessa não dá certo. Ele falou. E na hora eu repreendi, eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que em Nova Odessa, as igrejas em Nova Odessa, elas vão crescer, elas vão se multiplicar. Eu creio numa igreja bíblica, eu creio numa igreja verdadeira, eu creio numa igreja que cresce. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, crescendo, multiplicando, mudando de endereço, porque não cabe mais. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. E nós estamos crescendo, nós estamos vivendo as promessas de Deus. Nós olhamos para os pequenos grupos, os grupos de conviver. São tantas pessoas, tem grupo de conviver que tem 50, 70 pessoas numa casa. É quase uma igreja. Líderes estão crescendo, líderes estão se multiplicando, promessas de Deus estão se cumprindo, Deus está trazendo cada vez mais pessoas. E a minha oração tem sido essa: Senhor, não nos deixe esquecer. Não nos deixe esquecer do que o Senhor fez na história. Não nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou do império das trevas. Quem éramos nós sem o Senhor? Quem era você sem Jesus, irmão? O que seria de nós sem a graça e o poder de Deus? E é isso que Deus está falando com o povo. E o título da nossa mensagem: aquele que não muda. Quem é esse que não muda? Acho que o pastor vai falar de mim de novo, aquele que não muda. Acho que o pastor vai falar hoje da minha esposa, do meu marido, aquele que não muda. Nesse último episódio, não tem como a gente terminar essa série sem falar daquele que não muda, o nosso Deus. O nosso Deus não muda, Ele continua o mesmo. E aqui nesse texto do capítulo 8, o Deus que não muda, Ele estava dizendo para o povo de Israel: eu tenho uma promessa, e eu vou cumprir a promessa, independente da circunstância, independente do seu posicionamento, independente da sua obediência, não, eu vou cumprir, eu vou te dar a terra prometida. O Senhor estava falando, Ele estava assim: ó, eu não mudo. Sabe assim, quem muda são vocês. E o Senhor começou a ministrar no meu coração para esse último episódio de mudanças. Ele falou para mim: Rafael, fala para a igreja que eu não mudo.
Mas fala para a igreja que nesse tempo de mudanças, precisamos passar por mudanças necessárias, mas nunca mude o coração de dependência, nunca mude o coração de busca, de intensidade, de poder, do poder de Deus, de buscar a intimidade com o Senhor. Não mude isso, não mude o coração de humildade, continue buscando ao Senhor. Quando vocês pisarem, quando vocês verem, gente, é tão lindo o que Deus está fazendo lá. Quando eu entro naquele lugar e vejo, nós vamos ter um hall de entrada, vai ter uma cafeteria para a gente tomar café junto, vai ter uma loja poderosa, você comprar presente para sua casa, para os seus amigos. Nós vamos ter lá um hall só do Kids para fazer o check-in. Os banheiros estão quase prontos, tudo tão lindo que só Deus pode fazer. O Senhor começou a ministrar no meu coração: não se esqueça de depender de mim, não se esqueça de obedecer, não se esqueça dos mandamentos, não se esqueça, porque eu não mudo as minhas promessas, eu não mudo quem eu sou. Mas cuidado, porque depois de pisar na terra, vocês podem mudar as intenções do coração. E é sobre isso que eu queria falar. O Deus que não muda, o Deus que fez tantos milagres ao povo de Israel, o Deus que, quando nós olhamos para a história, talvez a gente supervalorize os erros do povo de Israel, e talvez a gente quase não vê o que Deus fez. Mas quando eu olho para a história do povo de Israel, tudo que Deus fez pelo povo de Israel, os milagres que Deus fez no deserto, os milagres, a provisão que Deus derramou, os livramentos de Deus, as correções, as exortações, tudo isso faz parte. Tudo que Deus fez foi tão grande, foi tão maravilhoso, porque Ele não muda. O nosso Deus é um Deus que muda pessoas. O nosso Deus é um Deus que muda corações. Quando a gente olha para a sua palavra e vê que vidas foram transformadas, quando a gente olha para a vida de Jacó, quem era Jacó? O mentiroso, o usurpador, aquele que enganava, mas ele teve um encontro com Deus, e Deus mudou, transformou a vida dele, trocou até o nome dele de Jacó, ele se transformou em Israel. Quando nós olhamos ali para a vida de Pedro, quem era Pedro? Um pescador improvável, pecador. O que é que Pedro tinha de bom para oferecer para Jesus? Mas Jesus olha para Pedro, improvável, pecador, não tinha nada para oferecer para ele. Pedro então disse sim para Jesus, abandona o seu barco, abandona a sua rede e começa a seguir Jesus. Pedro impulsivo, Pedro que vai lá e corta a orelha do soldado para quando foi prender lá Jesus, e aí Jesus tem que fazer um milagre de colar a orelha do soldado. Pedro que depois traiu Jesus, negou Jesus, teve a sua vida transformada e morreu pela causa de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de João, conhecido como discípulo do trovão, João que antes de Jesus não levava desaforo para casa, João o briguento, que ninguém podia com ele, João que era forte e corajoso, mas depois que se encontrou com Jesus, teve a sua vida mudada, e hoje ele é conhecido como discípulo do amor, aquele que ama, aquele que fala com a igreja, filhinhos, teve a sua vida mudada. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, que outrora era chamado de Saulo, teve um encontro com Jesus. Paulo que perseguia a igreja, que matava cristãos, Paulo que não gostava do povo de Deus, matava o povo de Deus, foi encontrado por Jesus. Jesus operou um milagre e ele teve a sua vida mudada, transformada, se entregou para Jesus, e hoje é um grande homem de Deus que deixou um legado, que nos ensina até os dias de hoje sobre quem é Deus, como servir a Deus, sobre doutrinas da igreja, o apóstolo Paulo. Homens que tiveram um verdadeiro encontro com Deus, que tiveram as suas vidas mudadas por um Deus que é imutável. E aí a palavra de Deus diz em Salmo 102, versículo 25, ele diz sobre esse Deus imutável, ele diz assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra,
e os céus são obras das suas mãos. Tem aí para acompanhar? Tem? Espera aí. Salmo de número 102, versículo 25. Salmo 102, 25. No princípio, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e eles ficarão para trás. Tu, porém, permaneces o mesmo. Tu, porém, não muda. O nosso Deus não muda, e os teus anos jamais terão fim. Esse texto fala sobre a imutabilidade de Deus, um Deus que jamais vai mudar, um Deus que nunca vai mudar. Esse texto está dizendo assim, ó, toda a criação foi feita pelas tuas mãos, obras das suas mãos. Tudo que foi criado passa pelo processo de mudanças, esse texto está dizendo. Mas Deus não. Deus é imutável, Ele não muda. É como uma semente, que é a criação de Deus. Você pega uma semente tão pequena, e você planta essa semente, e essa semente brota, e aí ali começa a crescer uma grande árvore, e o tempo vai passando, vai mudando as estações, vai mudando o tempo, e aí você vai lá vendo as mudanças que vai acontecendo. A criação passa por mudanças, e aquilo vai crescendo, aquela árvore vai crescendo e desenvolvendo, e você começa a contemplar o processo de mutabilidade, um processo de mudanças. Isso não é diferente com a gente. Quando a gente nasce, nós somos um bebê, depois somos crianças, depois somos adolescentes, jovens, adultos, até nos tornarmos idosos. São as mudanças da vida, são os ciclos da vida. A criação, toda a criação passa por um processo de mudança, é algo natural da humanidade. Mas Deus é imutável, Deus jamais muda. E geralmente nós vemos a vida a partir do princípio ou do pressuposto de que as coisas vão mudar sempre. E o tema de mudança envolve todos. Até os filósofos escrevem sobre essa mudança. Heráclito diz assim, ó: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. A criação está em constante mudança, porque a mudança é algo natural da criação. Nós estamos em constante mudança, seja para melhor, seja para pior, seja para bom ou para ruim, nós estamos sempre mudando, a criação está sempre mudando. Então o ato de mudar é algo exclusivo da criatura. O Criador perfeito, desde sempre, para sempre, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós é que mudamos. Pode aplaudir ao Senhor por isso. E aí vem a nossa dificuldade para entrar na nossa cabeça e pensar na imutabilidade de Deus, porque a nossa mente está condicionada que tudo muda e se desenvolve, mas Deus não muda. Deus é o que é desde toda a eternidade. E aí eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para nós nesse último dia de consagração, depois de 28 dias, sendo mudado e transformado pelo Senhor? E o Senhor falou: fala com a igreja Conviva, que eu sou o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. Eu sou o mesmo Deus que sustentou o povo do deserto. Eu sou o mesmo Deus que colocou o povo na terra prometida. Eu sou o mesmo Deus que pisou nessa terra, sendo revelado ali através de Jesus. Eu sou o mesmo Deus que morreu naquela cruz. Eu sou o mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou o mesmo Deus que estabeleceu a igreja de Cristo na terra. Eu sou o mesmo Deus que hoje age. Eu sou o mesmo Deus que está vivo e reina para todo sempre. Eu não mudo. Eu sou o Deus desde o princípio, o mesmo Deus desde o princípio. Eu jamais vou mudar. Ele não muda, mas Ele muda você. Em Malaquias 3:6 vai falar sobre o Deus que não muda também. Em Malaquias 3:6 vai falar: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês
descendentes de Jacó não foram destruídos, porque eu não mudo. Porque se eu fosse um Deus que mudasse, ai, Deus está falando assim, ó, sabe aquela famosa frase, ó, se eu quisesse, mas eu não mudo. E porque eu não mudo, vocês não serão destruídos. Ele não muda, Ele é o mesmo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3, já. Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo Deus eternamente, para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso. O nosso Deus não muda, o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo, desde o princípio, desde a eternidade. Deus, Ele não pode mudar, porque qualquer mudança significaria que Ele podia ser mais perfeito ou menos perfeito. Por isso que Deus é o que é desde a eternidade. Queridos, Deus nunca se desenvolveu. Deus, Ele não se desenvolve. Deus, Ele nunca foi mudado até se tornar santo. E aí cada vez que passa Ele vai se tornando mais santo, até chegar a ser santíssimo. Não, Deus é santo desde o princípio. Deus é poderoso desde o princípio. Ele jamais mudou e Ele nunca mudará. Ele não é um Deus que desenvolve. Ele é e sempre será o mesmo Deus. Ele é santo desde a eternidade. Deus, Ele não se muda por causa das circunstâncias. Deus, Ele não se muda por causa dos problemas. Deus é Deus e sempre será Deus. Esse é o nosso Deus que servimos. E eu quero trazer aqui 4 coisas que Deus não muda. O primeiro delas está em Levítico capítulo 19, versículo 2, que diz assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam o quê? Santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Primeiro ponto da nossa mensagem: Deus não muda seus princípios e caráter. Até hoje não mudou. Igreja Conviva, o que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo Testamento, continua sendo pecado até os dias de hoje. Deus não muda os seus princípios, o seu caráter. Não é porque a nossa moral é totalmente amoldável de acordo com a mentalidade moderna desse mundo caído, que a moral de Deus também vai se amoldar. Não é porque tem igreja dizendo que a coisa está fácil agora, que nem tudo é pecado. Não é porque tem homens usados pelo diabo pregando que agora nem tudo é pecado, que Deus mudou o seu princípio e o seu caráter. Ele continua o mesmo. Deus não mudou. A moral de Deus é santa desde toda a eternidade. Então o pecado do passado que ofendia Deus continua ofendendo Deus até os dias de hoje. Ainda que a humanidade depravada e caída considera esse pecado normal, nós servimos a um Deus que não muda os seus princípios, que não muda o seu caráter. O que é pecado e ponto final. Porque Ele é aquele que não muda. Deus não muda. Deus não baixou sua régua, irmão. Me ajuda a pregar um pouquinho. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: irmão, a régua não baixou não. Fala para ele: a régua de Deus não baixou não. A medida de Deus não baixou não. O que era pecado para Adão e Eva, irmão, é pecado para nós também, viu, crente? O que era pecado para Abraão, Isaac, Jacó, é pecado para nós também como igreja de Cristo. O que era pecado para Moisés, para o povo de Israel no deserto, o que era pecado para Davi, o que era pecado para Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, o que era pecado para esses homens, é pecado para nós também, irmão. Deus não muda os seus princípios, o seu caráter.
as leis humanas são moldáveis, são mutáveis, as leis humanas mudam, mas o caráter de Deus é santo desde a eternidade. Ele não muda. E todo pecado que você lê nas Escrituras e percebe que ofende a santidade de Deus e os princípios de Deus, seja ele cometido pelo povo de Israel no Egito, seja ele cometido no deserto, seja ele cometido na terra prometida, seja ele cometido há mais de 4.000 anos atrás, deve nos trazer a consciência de que continua ofendendo a Deus. Não importa quantos anos passem, o que é pecado, o que ofende a Deus, continua sendo pecado, continua ofendendo a Deus. Ah, mas pastor, os tempos mudaram. É verdade, os tempos mudaram. Eu concordo com você. A pergunta é: mudou para melhor ou para pior? Para pior. Sabe por que mudou para pior? Porque cada vez mais as pessoas estão achando que os princípios e o caráter de Deus está mudando. As pessoas estão achando que tem coisa que deixou de ser pecado. E eu estou aqui nessa noite para ser profeta de Deus para você, para declarar: o que ofende a Deus no passado, ofende a Deus até os dias de hoje. O que é pecado no passado, é pecado nos dias de hoje. Se estão pregando alguma mentira, se estão querendo enganar você, se estão sendo usados para o diabo, para dizer: ah, isso aí não tem nada a ver, isso aí não é mais pecado, não. Repreende isso da sua vida e comece a entender que nós servimos a um Deus que é imutável. Ele não muda os seus princípios, Ele não muda o seu caráter. O nosso Deus permanece imutável. E quando Deus estabelece o fundamento da santidade, Ele estabelece um fundamento de forma imutável. O fundamento da santidade é imutável. O que ofendeu a Deus no passado, continua ofendendo a Deus no presente. Querido, deixa eu falar algo para você. Jesus, Ele não veio facilitar a nossa vida no Novo Testamento. Jesus, Ele não veio falar assim, ó, sabe o que era pecado lá no antigamente? Agora não é pecado. Jesus não veio fazer isso. Jesus, Ele não veio facilitar a nossa vida. Sabe o que Jesus veio fazer? Jesus, Ele veio tornar possível ser alguém santo, como Ele é santo. Jesus veio tornar possível viver os princípios e o caráter de Deus, porque na antiga aliança era impossível ser santo, mas por causa da graça, por causa do amor de Deus, por causa da sua misericórdia, hoje nós podemos viver os princípios, hoje nós podemos viver o caráter de Deus em nós. É isso que Jesus veio fazer. Então, crente, Jesus não veio facilitar a sua vida, Jesus veio tornar possível viver os princípios e o caráter de Deus. E toda mudança no nosso relacionamento com Deus sempre vai precisar ser do nosso lado. Não é Deus que tem que mudar, Deus é imutável. É nós que mudamos. E tem gente achando que vai ter um diálogo com Deus e Deus vai mudar conforme a realidade de cada um. Nós vivemos um tempo que tem gente tentando dar uma... Oh, Senhor, vamos conversar aqui. Poxa, Deus, olha para a minha situação, Senhor. Olha tudo que eu já passei. Afinal de contas, eu sou ser humano. Eu sou pecador. Quem que nunca errou nessa vida, Senhor? E aí essa pessoa não trilha um caminho de arrependimento. Essa pessoa começa a trilhar um caminho de barganha com Deus, tentando negociar os princípios da palavra de Deus. Ah, Senhor, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Barganha com Deus. É verdade isso, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas nós não podemos usar isso para barganhar com Deus, para tentar mudar Deus a respeito da nossa realidade. Aí tem gente que pega o seu pecado e começa a falar assim, não, isso não é um pecado, é um problema que eu tenho. Não chame pecado de problema, irmão. Chame pecado de pecado. Por quê? Porque Deus não muda. Seus princípios, o seu caráter não mudou. O que é pecado é pecado. E aí tem gente tentando ter um diálogo com Deus. Deus, olha para a minha situação. Passa um pano para mim aí, Deus. Não, Deus não vai passar pano. Por quê? Porque os seus princípios e o seu caráter não mudam. Toda mudança no nosso relacionamento com Deus parte do princípio que Ele é imutável e nós é que devemos mudar. Nós precisamos de mudanças, não Deus. Deus não muda. Seu caráter
e os seus princípios, toda mudança no relacionamento entre Deus precisa acontecer na vida do homem, não em Deus, porque Ele é imutável. Olha comigo 2 Coríntios 3, verso 16 a 18. Põe aqui para mim, por favor. Olha o que diz, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. No entanto, quando alguém se converte, olha Deus falando aí. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Porque antes de conhecer a Cristo, nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos. Mas quando alguém se converte, volta para mim por favor, o véu é tirado, as escamas caem. Agora a gente passa a conhecer quem é Deus. Agora os nossos olhos se abriram. Agora a gente começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. A gente começa a conhecer quem é esse Deus. Por quê? Porque o véu foi tirado de nós. E aí no versículo diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Versículo 17: assim, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, estamos sendo mudados, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que esse versículo está dizendo, que agora que nós nos convertemos ao Senhor, o véu foi tirado do nosso rosto, e agora nós podemos ali, com a face descoberta, contemplar a glória do Senhor, contemplar quem Deus é, e quem contempla quem Deus é, está sendo mudado e transformado. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que quando nós contemplamos a um Deus que é imutável, a partir da sua imutabilidade que Ele tem, nós somos transformados e mudados de glória em glória. Então, se você se converteu e não mudou, se você se converteu e não foi transformado, significa que você contempla pouco a glória de Deus. Se você ainda não passou por mudanças na sua vida, é porque você está tendo pouco relacionamento, você está contemplando muito pouco o Deus imutável. Queridos, não dá para se relacionar com Deus que é condicionado àquilo que eu quero que Ele faça. Não dá para servir a um Deus que eu fico lá pedindo: Senhor, faz isso para mim, Senhor, faz aquilo para mim. Não, isso não é contemplar Deus. Contemplar Deus é quando nós estamos diante da realidade. Deus mostra quem nós somos, e porque Ele é imutável, Ele muda o nosso coração, Ele transforma o nosso coração. Deixa eu falar algo para você: se o seu Deus, o Deus que você está se relacionando, não te confronta, não muda você, não transforma você, comece a pensar se é Deus que você está servindo ou não, se é o Deus que revelou Jesus ou não. Porque talvez o Deus que você está se relacionando, achando que é Deus, Criador, Jesus Cristo, revelado em Cristo, na verdade é o seu próprio ego, que acha que Deus tem que fazer as suas vontades, mas mudança e transformação não acontece. O Deus imutável, querido, não é um ser que se relaciona com você para você ficar choramingando e pedindo para realizar os seus desejos. Não é isso que Deus quer. O Deus verdadeiro e imutável é o Deus que a gente se relaciona e a gente é confrontado por Ele, a gente é moldado por Ele, a gente é transformado por Ele, a gente vive as mudanças que Ele tem para nós. Deus nos muda de glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. Por quê? Porque Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus de princípios, e os princípios não mudam, o seu caráter não muda. Ele é o padrão de caráter, Ele é o nosso padrão de princípio, Ele é o padrão de santidade, Ele não muda. Então esses endemoniados que estão abrindo igreja aí, irmão, tentando baixar a régua, tentando falar assim: ó, pode vir como você está. É verdade, pode vir do jeito que você está, mas se prepare para a maior mudança e transformação da sua vida. Porque tem igreja baixando a régua de Deus, tem pregador usado pelo capeta dos infernos, está falando assim: não, Deus te aceita assim, fica assim mesmo, não precisa de mudança não, tudo é amor. Deus ama,
mas Ele transforma quem Ele ama. Deus é imutável, mas Ele tem poder para mudar você. Então Deus não muda seus princípios e o seu caráter. Segundo, Deus não muda o seu amor. Em Tiago capítulo 11, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que toda boa dádiva, tudo aquilo que Deus é, o amor que Deus é, o dom perfeito, o amor perfeito, que vem do alto e desce do Pai das luzes, esse amor nunca vai mudar. Deus não muda o seu amor por nós. Deus te ama desde a fundação do mundo. Deus te ama hoje e não vai deixar de te amar amanhã. Deus continua te amando para sempre, independente da circunstância. Deus te ama. Mas eu não amo Ele. Deus te ama do mesmo jeito. Mas pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu estou atolado, afundado, eu estou quase para desistir da fé, eu não aguento mais, eu tento mudar, eu tento ser transformado, e as coisas não mudam. Deus não muda o seu amor por você. Deus não te ama porque você ama Ele. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. É como disse a última canção do louvor: eu não tinha nada para oferecer para Ele. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos. Eu estava separado de Deus, e Deus já te amava. É isso que o texto está dizendo. Deus nos amou primeiro e por isso nós podemos amar a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 38 diz assim, põe aqui para mim no telão, Romanos 8, 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é amado por esse Pai, glorifica Jesus, aplauda Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, o amor de Deus não muda. Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Não. Deus nos ama porque Ele é Deus. E porque Ele nos ama, porque Ele se entregou por nós, nada pode nos separar do amor de Deus. Abra um sorrisão para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus te ama. Deus te ama. E isso muda tudo. Pastor, mas e se eu desistir dele? Deus te ama. Pastor, mas se eu pecar amanhã? Deus te ama. Ele não quer que você peca, mas Deus te ama. Deus te ama. Quando o seu filho erra com você, você deixa de amar ele? Quando seu filho pisa na bola, você fica triste, chateado, você chora, você quer dar uma surra nele, mas você deixa de amar o filho porque ele errou? Não. Deus é Pai. Deus não muda o seu amor, independente da circunstância. E Deus te ama tanto que Ele quer que você abandone essa vida de pecado. Ele quer transformar você, o Deus imutável. Ele te ama, o seu amor não muda, mas Ele quer mudar a sua vida, transformar a sua casa e a sua família. Apesar da gente mudar, apesar de muitos deixá-lo de amar, o seu amor não muda, o seu amor é eterno, o seu amor é para sempre. Terceiro, Deus não muda as suas promessas. Repita isso: Deus não muda suas promessas. Em Números capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso Ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Não. O nosso Deus imutável não muda as suas promessas. Quem tem promessas de Deus aqui? Talvez você está num período de deserto, como nós já falamos. Talvez você está ansioso para viver as promessas de Deus. Talvez um dia Deus usou alguém e profetizou algo sobre a sua vida, que Deus tem promessa para você e ainda não se cumpriu. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu sou Deus imutável. Se eu disse um dia que vou fazer, eu vou fazer. Deus não muda suas promessas. A vontade de Deus não está condicionada nas nossas ações. O plano de Deus não depende do meu querer. Se dependesse do meu querer, não ia dar certo. Porque tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero, tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente está desanimado. Por isso que Deus não muda, porque a gente muda. O plano de Deus não está condicionado à ação humana ou não. Ele é soberano sobre todas as coisas. O povo de Israel, por exemplo, merecia entrar na terra prometida? Merecia ou não merecia? Não. Por quê? Porque não abandonava ídolos, estava sempre pecando. Mas Deus cumpriu sua promessa mesmo assim. Deus tem promessas para mim e para você. Se não aconteceu, não é porque Deus mudou, irmão. É porque nós não nos posicionamos mediante a promessa. É igual o povo de Israel. Deus não muda. Nós lemos aqui, Deus ia cumprir. Mas o povo precisava se posicionar para a promessa. Ele não mudou a promessa. E deixa eu falar algo para você. Se Deus tem uma promessa para a sua vida e você não se posicionar, Deus levanta outro para viver essa promessa. Mas a promessa não muda. É igual o povo de Israel. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, porque eles não se posicionaram. 40 anos, era para durar 40 dias, durou 40 anos, porque não se posicionaram para a promessa. Morreram no deserto, desobedeceram, mas Deus cumpriu sua promessa mesmo assim. O que Deus fez? Deus levanta outra geração. Os filhos de quem saiu do deserto é que entraram na terra prometida. Por quê? Porque Deus cumpriu a sua promessa. Então talvez você não viveu a sua promessa ainda, porque você não se posicionou. Um dia Deus falou para mim: volta para o Brasil, eu tenho uma promessa para Nova Odessa, eu tenho promessa para aquela igreja, eu vou fazer. E se eu falasse assim: não, Senhor, muito obrigado, não quero? Deus ia deixar de viver, de cumprir a promessa dele para essa igreja, para essa cidade? Não. Sabe o que Deus ia fazer? Levanta outro que quer então. Por quê? Porque Deus não muda suas promessas, nós é que mudamos. Nós é que não nos posicionamos. Em Salmos 33, verso 11, a palavra de Deus diz assim, ó: os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração permanecem por todas as gerações. Independente de qualquer coisa, Deus cumpre as suas promessas. E aí talvez você está assim: ah, mas eu não tenho promessa. Talvez você está assim: todo mundo tem promessa, eu não tenho. Igreja Conviva tem promessa, eu não tenho. Eu quero lembrar para você nessa noite algumas promessas imutáveis de Deus. Você está pronto? Promessas que Deus tem para você, mas talvez você ainda não tomou posse dessa promessa. Primeira promessa imutável de Deus: provisão. Repita comigo: provisão. Em Mateus capítulo 6, versículo 31, o próprio Jesus promete: portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês Ele sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Uma promessa de provisão. Quem recebe promessa de provisão para a sua vida? Uma promessa de provisão. Então talvez você vive desconfiando se Deus vai te dar o pão de cada dia, se Deus vai prover as suas necessidades de cada dia. Fica tranquilo, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, ó: o meu Deus
suprirá todas, repita comigo, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É uma promessa de provisão em todo o tempo. Se você recebe essa promessa de Deus para a sua vida, aplauda ao Senhor, glorifica Jesus. Deus tem provisão para a sua casa, tome posse dessa promessa. As promessas não mudam, o que Deus prometeu Ele cumpre. Quer ver outra promessa de Deus? Paz, repita comigo, paz. Em João capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por momentos de aflições, mas eu estou prometendo para você, que no meio da aflição, no meio da tempestade, eu vou te trazer paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o texto diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma promessa de Deus, que Ele quer te dar paz. Não tem nada como a paz, irmão. Talvez você está querendo promessa de Deus, eu quero a promessa de uma casa, eu quero a promessa de um carro, irmão. Tem muita gente que tem casa, tem carro e não tem paz. Mas Ele nos promete a paz. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, eu tenho promessa para você, eu tenho paz. João capítulo 14, versículo 27, diz assim, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é enganosa. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, porque eu te dou paz, paz, paz. Eu declaro a promessa que Deus deixou para nós, paz, paz para a sua alma, paz para o seu coração, paz para a sua próxima semana, paz para a sua casa, paz para a sua família, paz para o seu casamento, paz. Se você recebe a paz de Deus, aplauda ao Senhor, glorifica o nome de Jesus. Quer ver outra promessa de Deus para você, crente? Outra promessa de Deus, o Espírito Santo. Em João 14, versículo 15 a 17, diz assim a palavra de Deus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, consolador, que esteja com vocês para sempre. Quem é esse? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, o Espírito Santo. Outro versículo sobre o Espírito Santo, Lucas capítulo 11, versículo 13, a promessa de Deus para mim e para você. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará a quem? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo, nosso amigo, aquele que está todos os dias conosco. A maior promessa, uma das maiores promessas, que o Espírito Santo estará conosco todos os dias da nossa vida. É uma promessa de Deus para a sua vida que jamais muda. Quer ver outra promessa, crente? Quem quer promessa de Deus aí? Sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, diga comigo, todos, a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedido. Eu quero profetizar sobre a sua vida a promessa de sabedoria.
Se Deus prometeu, Ele pode fazer. Que o Senhor derrame sabedoria sobre você, que o Senhor derrame sabedoria sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa viver os seus dias debaixo da sabedoria de Deus, que você seja equipado com a sabedoria de Deus, que as suas escolhas sejam debaixo da sabedoria de Deus, porque essa é uma promessa imutável de Deus para nós. Sabedoria, sabedoria, aplauda ao Senhor por isso, sabedoria. Sabe outra promessa que o Senhor tem para nós? Repita comigo, salvação. 1 João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Uma promessa de salvação. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para lembrar que Ele é um Deus imutável. E Ele conquistou para você salvação e vida eterna. Um dia, tudo isso vai passar. Um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais tristeza, um dia não haverá mais pecado. Porque o nosso Deus é um Deus imutável. Ele está dizendo: eu não mudo as minhas promessas. Se eu prometi para você que eu vou te salvar e que eu tenho vida eterna, eu vou te salvar, eu te dei vida eterna. E por último, promessa imutável de Deus é que Jesus voltará. Você pode declarar essa promessa de Deus para a sua vida: Jesus voltará para me buscar. Em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 2 Pedro, versículo de número 3, 2 Pedro 3:3, a palavra de Deus diz assim, ó: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. E olha o que eles dirão, versículo 4: o que houve com a promessa da sua vinda? Cadê esse Jesus que disse que ia voltar? Os zombadores vão falar isso. Os escarnecedores vão perguntar o que houve com a promessa da sua vinda, a vinda do Messias, a volta do Messias. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo, e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8: amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aplauda ao Senhor por essa promessa. A promessa que um dia Jesus voltará. Um dia haverá um encontro no céu,
A noiva vai se encontrar com o noivo, Jesus vai se encontrar com a igreja, e nós seremos arrebatados, nós viveremos na eternidade. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, cumpra a sua promessa. O Deus imutável está dizendo: eu não mudo as minhas promessas, eu voltarei para buscar a minha igreja. E por último, quarto, Deus não muda a manifestação do seu poder. Em Salmos 66, 7, a palavra de Deus diz: Ele governa para sempre, é para sempre, não muda, é imutável. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra Ele, porque Ele é poderoso. Quarta coisa que Deus não muda: Deus não muda a manifestação do seu poder. Em Salmos 62, 11 também diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O nosso Deus é poderoso. Repita comigo: o nosso Deus é poderoso. Queridos, Deus muda a forma de manifestar o seu poder. Deus muda a forma de manifestar, mas o poder é o mesmo. Do mesmo jeito que o pecado é o mesmo pecado até hoje, o poder de Deus é o mesmo poder até hoje. Sabe por quê? Deus não muda, mas Deus se move através do seu poder. E Deus está em movimento. Deus é imutável, mas Deus não é estático. Fala comigo: Deus não é estático. Deus, Ele não muda, mas Ele se move através do seu poder. Ele não fez uma terra e deixou a terra lá rodando sozinha. Não, não, não. Eu creio num Deus que está a todo tempo se movendo aqui na terra através do seu poder. E sabe quais são as características do poder de Deus? As manifestações do poder de Deus. O poder de Deus é a capacidade de realizar ações que vão além da compreensão humana. A gente não consegue compreender às vezes o poder de Deus. O mesmo poder que operou lá no deserto com o povo de Israel, que desceu o maná do céu, é o mesmo Deus que pode se manifestar aqui nessa noite. Ele não muda. O poder de Deus manifesta-se através de milagres, em curas, em transformações espirituais. Então Deus é poderoso para se manifestar aqui nessa noite. Ele não muda. Através da cura, da restauração na sua vida, Ele pode manifestar o seu poder. O poder de Deus interfere na vida das pessoas, trazendo esperança e renovação. Ele não muda. O poder de Deus é uma força que nos impulsiona a agir e a fazer a vontade de Deus. O poder de Deus nos cura. O poder de Deus nos liberta. O poder de Deus nos dá força. O poder de Deus nos dá coragem. E eu tenho uma boa notícia para você: o Deus imutável, o Deus que não muda, Ele quer manifestar o seu poder aqui nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, manifesta o seu poder. Manifesta o seu poder. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim, ó: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Isso nos diz que o poder de Deus quer se manifestar aqui nessa noite através da igreja. E aqui vai os nomes de Deus. O nosso Deus é El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo. O nosso Deus é Jeová Jireh. O nosso Deus é Jeová Jireh, que quer dizer o Deus que proverá. O nosso Deus é Jeová Rafá, que quer dizer o Deus que cura. O nosso Deus é Jeová Shammah, que significa Deus está aqui. O nosso Deus é Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor é a paz. O Senhor é a nossa paz.
O nosso Deus é Deus Emanuel, Ele não muda, é Deus em nós, é Deus que manifesta o seu poder. E nessa noite o Senhor quer manifestar o seu poder na sua vida, o Senhor quer manifestar o seu poder na sua casa, o Senhor quer se manifestar com curas, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Esse Deus está aqui nessa noite. E o que eu tenho a dizer para você, para a gente concluir essa mensagem, é que as pessoas podem falhar com você, as pessoas podem mudar com você, mas Deus jamais vai mudar. Deus nunca vai falhar com você, Deus nunca vai mudar com você. E por isso, e por causa disso, põe aqui para mim no telão, por causa da imutabilidade de Deus, nós podemos confiar nele. É porque nós servimos a um Deus que não muda, que nós podemos confiar nesse Deus. Se você confia em Deus, num Deus imutável, se você quer ver a manifestação do poder de Deus, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.